Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, na sua vida, na sua casa, e que o Senhor esteja te abençoando para que você seja despertado, avivado, avivada nesses dias em que o Senhor tem feito obras extraordinárias na terra. Quero começar o nosso Aviva de hoje, nosso programa Aviva, compartilhando com vocês algo que aconteceu na nossa nação ontem, que deixou o mundo estremecido. E é como se eu estivesse ouvindo o Senhor o tempo todo falando essa palavra. Levanta-te, minha amada, minha pomba, minha bela, e vem. O inverno passou, minha pomba que mora nas fendas da rocha, no esconderijo escarpado, mostra-me o teu rosto e a tua voz ressoe aos meus ouvidos, pois a tua voz é suave e o teu rosto é lindo. O tempo todo ontem, quando os noticiários, desde as 6 da manhã, deixou impactado o nosso país chamado Brasil. E eu não poderia, como serva de Deus, deixar de pronunciar, de deixar aqui o pronunciamento como serva de Deus. Às vezes, no país em que nós vivemos, tão machista, se um homem estiver falando algo, é ouvido, mas se uma mulher fala, é questionado como que uma pessoa pode falar algo dessa magnitude como está falando. E eu ontem, é como se eu ouvisse o Senhor com essas duas palavras, que está no livro de Cantares 2, dizendo: amada minha, mostra-me a tua cara, deixa-me ver o seu rosto, deixa-me ouvir a sua voz. E outra palavra está no livro de Juízes, capítulo 5, quando uma mulher chamada Débora, ela sai daquela condição de apenas uma dona de casa, que começou a julgar o povo, e agora ela faz um cântico espiritual que diz: cessaram os valentes, sumiram todos de Israel, até que eu, Débora, me erguesse como mãe em Israel. Levanta-te, Débora, levanta-te, levanta-te, Débora, levanta-te. E essa mulher levanta com esse cântico espiritual, dizendo: vós que montais as mulas, que tomais assentos nos tribunais e andai pelos caminhos, falai com os que estão junto aos bebedouros, dizei: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta e entoa um cântico. E levanta-te, Baraque. Então o sobrevivente desceu entre os nobres, e o povo do Senhor veio a mim com os seus heróis. Amados, todo país tem uma história. Toda nação tem uma história, todo estado de um país tem uma história. E o Brasil tem uma história. E se você for olhar a história do Brasil, desde o começo, nós vemos pessoas, até pelos nossos fundadores, Portugal, que vinha e roubava nossas coisas, saqueava e levava além mar. E voltando aqui para o que aconteceu ontem em nossa nação, eu não posso deixar de dar o meu pronunciamento como mulher, antes de qualquer coisa, como mulher que tem o desenho original dado por Deus, mulher desenhada com o propósito de Deus de ser ajudadora, cooperadora de Deus na vida dos homens aqui na terra. E eu me sinto na obrigação
de estar dando esse pronunciamento como serva de Deus, como esposa, como mãe, como avó. Senti vergonha de ser brasileira no quesito do Brasil como está agora, mas não me envergonho de ser brasileira do Brasil, que se levanta todos os dias como cidadão em busca do pão diário para sustentar sua família. Aí eu tenho orgulho de ser brasileira. Mas o país ontem foi despertado, foi acordado com o ex-presidente Lula, Luiz Inácio da Silva, sendo levado, preso à Polícia Federal, depois de receberem tantas denúncias de corrupção no nosso país. Demorou muito, porque foram 2 mandatos. A presidente Dilma já está também no 2º mandato. Demorou muito para que o Brasil despertasse, para que o povo de Deus se despertasse. Como aqui nesse Cântico de Débora, que diz: cessaram as aldeias, paralisaram tudo, os valentes se recolheram, até que eu, Débora, me levantei e adotei a nação de Israel, me levantei como mãe em Israel. Então, 2 coisas Deus falou muito fundo comigo ontem. Onde está a minha igreja? E a denúncia maior não é aquela que vocês assistiram o dia todo por canais de televisão, nos jornais news o tempo todo, né? Fora do Brasil, em todas as cadeias de televisão, o pronunciamento de líderes de outras nações já não estavam pasmos, porque um simples trabalhador assumiu o palácio da nossa república, mas estavam como que sem saber como que um trabalhador chegou à posição de presidente da república e sucateou essa nação. A verdade é essa, sucateado. Mas a denúncia maior não era que estavam nos jornais. A denúncia maior é aquela que vinha do coração de Deus. Que em Cantares 2 diz: cadê a minha igreja? Você que se esconde atrás das fendas da rocha, mostra-me a tua cara. Sabe, não é a cara do Brasil que tem que ser colocada, estampada nos jornais. É a cara da igreja que tem que sair das 4 paredes e tem que dizer: estamos aqui. Um povo que acompanha o Senhor, que foi comprado pelo Senhor. Esse povo está aqui, não se corrompeu, não se corromperá. Mas, amados, a maior denúncia era aquela do Espírito Santo. Eu me lembro, estou falando como cidadã brasileira, mas também como cidadã de Goiânia. E no primeiro mandato do presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, na primeira campanha, tinha aquele estigma de que o PT era do diabo, o PT era do demônio, o PT era o capeta, e as igrejas tinham medo de falar PT. Outros falavam perda total, né? E poucos crentes votaram em Lula para presidente. No segundo mandato, ele agora estava lá, Obama dizendo: você é o cara, sendo aplaudido, né? E indicado para prêmios em Nações Unidas, em Nobel, em tudo. E filmes, Lula, o filho do Brasil. E aí os pastores falaram: bom, acho que agora dá para a gente se aproximar um pouquinho e dá para a gente fazer algo. Eu me lembro que no segundo mandato,
na campanha para segundo mandato, aqui em Goiânia, começou-se então uma campanha que era totalmente o inverso à primeira campanha do presidente Lula. E agora, as igrejas viraram um curral eleitoral, desculpem a palavra. E muitos líderes fizeram pacto, sim, de dinheiro com Lula, foram comprados e, por consequência, suas igrejas foram vendidas. E todos os dias os líderes tentavam tirar o estigma que colocaram antes, que Lula não era o diabo, que Lula não era capeta, que aquilo era coisa de crentes que não sabiam o que deveriam fazer, e então coagiram, e para mostrar poderio, porque muitos líderes, quando querem, eles sabem coagir os membros manipular de uma maneira graciosa, com luvas de pelica, para que seus membros votem naquela pessoa que eles querem que votem. E então, aqui em Goiânia, não vou falar de outra localidade, porque eu não faço parte. Estou falando de Goiânia. Muitos líderes, e eu quero dizer isso, que ontem, quando, mesmo que Lula está fora do palácio, ele continua mandando e todos sabem disso. Eu sou apenas uma simples dona de casa. E eu sei disso. Então, quanto mais pessoas formadas em não sei quantas faculdades, cientistas políticos, quanto mais eles sabem que a nossa presidente Dilma nada mais é do que um fantoche na mão do PT e do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Não é ela que comanda, ela senta na cadeira, mas quem comanda é o PT e quem governa é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Só que eles não sabem que nem todos se venderam, nem todos se corromperam. Tem líderes em Goiânia que são homens de Deus, mulheres de Deus, apóstolos de Deus, pastores de Deus, que não se venderam, não se corromperam, não se prostituíram com o dinheiro oferecido por ele em tantas campanhas políticas. E essas pessoas dobraram o joelho. Me lembro que eu disse, não estou falando isso agora porque as coisas estão acontecendo, não. É porque não tínhamos o canal que temos hoje para estarmos falando o que estamos falando. Então, amados, naquela época eu disse, essa mulher não vai conseguir reinar nesse segundo mandato. Por quê? Porque a corrupção era tanto que o Espírito dizia àqueles que oravam que ia passar o Brasil a limpo, que ia escorrer essa contaminação, esses roubos guardados, ia escorrer como lama pelo país. Quantas vezes os intercessores ouviram o Espírito Santo falar essa palavra? E ontem, quando praticamente foi a derrota, né? Não é a derrota total, mas foi tirado esse sustentáculo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos líderes que se venderam ao PT, se venderam ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, agora estão pedindo oração, porque nós nos levantamos como canal de avivamento, canal de denúncia, canal que não se cala, até que eu, Débora, me levantei por mãe de Israel. Amados, eu achei que já estava aposentada como intercessora. Fiquei em um sítio 14 anos, orando, aquela oração de gratidão, de adoração ao Senhor, até que o Senhor disse, volte e levante a tocha de oração novamente nessa cidade. Volte, levante essa tocha de oração. E eu disse, Senhor, é tão difícil esse ministério profético de oração, e o Senhor disse, volte, porque há um iceberg sobre o Brasil. E é assim que eu me sinto, segurando uma tocha de fogo em cima de um iceberg, de crentes frios, corrompidos,
pelo luxo do Estado e por tudo aquilo que o Estado pode dar. Ah, meus amados, se Deus pudesse expor como ele está expondo o senhor Eduardo Cunha, se ele pudesse expor as contas que não estão na Suíça, porque não tem esse volume de estar na Suíça, mas se abrisse uma CPI espiritual, uma comissão parlamentar de inquérito espiritual, as nossas igrejas cairiam, seria um processo de dominó, cairia. Quantos ministérios grandes, porque hoje, esses que estão pedindo oração para que o Brasil se levante, para que Lula possa cair, para que Dilma possa cair, foram eles que colocaram Lula no Planalto. Foram esses líderes que se corromperam, que colocaram a presidente Dilma onde ela está hoje. E sabe que muitas orações não passam do teto de muitas igrejas, porque esses mesmos líderes que hoje se ajoelham pedindo oração, quando olham para o teto das suas igrejas, eles pregam contra ele. Porque pouquíssimos tetos em Goiânia não foi dado por políticos. Pouquíssimos pisos onde as pessoas se ajoelham não foram comprados, colocados por dinheiro de políticos. As janelas que olhamos nas nossas igrejas, pouquíssimas não foram doadas por políticos. Goiânia é um curral eleitoral de políticos de poder, de caciques do poder, que corromperam líderes. Então hoje eu quero fazer essa denúncia e dizer principalmente aos líderes de Goiânia, que vocês, quando forem ajoelhar, a primeira coisa que vocês devem fazer é pedir perdão ao Senhor, primeiro, por terem se corrompido com políticos, não só Luiz Inácio Lula da Silva, todo ano, as pessoas que são candidatos a prefeito compram os líderes das nossas igrejas. Todo ano que tem campanha para governador, nossas igrejas são compradas. Pode olhar que depois todo mundo está de carro novo. Eu desafio hoje líderes a ajoelharem sem estar com uma voz aqui na sua consciência dizendo: vocês deveriam ser profetas que entrassem nesses palácios e dissessem: assim diz o Senhor. Mas muitos não podem entrar porque governadores, prefeitos, deputados, vereadores vão dizer: assim diz o meu dinheiro que paga seu salário. Porque muitos não aparecem ali, mas os seus nomes estão todo mês na folha de pagamento dos palácios. Então, amados, o Senhor diz: quem entrará no santuário do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas. E eu quero dizer, onde estão as mãos limpas desse país? Onde está a igreja do Senhor que pode mostrar a sua cara? Porque hoje a nossa cara está manchada, não é com as cores do Brasil, que os jovens, quando foram colocar colos de mel para fora, pintavam de verde e amarelo. Hoje, as caras daqueles que fazem parte da igreja brasileira está manchado com a lama podre do poder. Foram comprados pelo poder político. O senhor Eduardo Cunha hoje, que se diz evangélico, e a cara dele está exposta nos jornais como homem piedoso de oração, e hoje é uma vergonha nacional. Amados, muitos políticos têm vindo a mim e têm dito: esse ano eu sou candidato, porque Deus colocou José no palácio. E eu tenho perguntado: você tem o caráter de José? Você tem o caráter de Daniel? Meus amados, como mulher eu me levanto hoje, como intercessora, mais uma vez, eu levanto para adotar a minha pátria, em oração e em intercessão, através da nossa embaixada de oração e do nosso canal Aviva.
Mas a pergunta é: quantos que se unirão, como Débora aqui disse, que eles desceram. Desperta, desperta, Débora. Então o sobrevivente desceu entre os nobres, e o povo do Senhor veio a mim com os heróis. A minha pergunta é: onde estão os heróis de Deus hoje nesse país? Onde estão os sobreviventes que vão descer de entre os nobres para fazer parte dessa embaixada de oração que não se vendeu, não se corrompeu? Onde estão os sobreviventes do poder político? Onde estão os sobreviventes do poder político nesse país? Onde estão aqueles que podem olhar para o teto das suas igrejas e dizer: aqui tem ofertas de irmãos, de viúvas, de pobres que ajudaram a construir, mas eles não vão olhar para o teto e escutar esse teto gritando: não pode orar ao Senhor, porque foi políticos que me colocaram aqui. Não podem ajoelhar, porque esse piso, a voz deles subirá para cima e vai dizer: não podem ajoelhar em mim. Quem me deu a vocês foi político fulano de tal. As vozes estão gritando. As vozes estão gritando pelas portas da nossa igreja, pelas janelas, pelos tetos, pelos pisos. E eu pergunto: onde está a cara da igreja sobrevivente que vai descer de entre os nobres? Meus amados, é hora de refletirmos, de nos ajoelharmos como povo de Deus, como está aqui no livro de Amós. Ontem o Senhor me deu essa palavra, dizendo: o Senhor não faz coisa alguma sem revelar seus planos aos profetas, seus servos. E não faz mesmo, amados. Mandai recado aos palácios da Assíria. E eu coloquei assim: mandai recado aos palácios que estão em Brasília, que estão espalhados por nosso país, aos palácios da terra do Egito. Dizei que se reúne no planalto de Samaria, no planalto de Goiás, para ver quanta desordem, quanta exploração dentro dela. Não sabem viver com honestidade. Oráculo do Senhor: com extorsão e exploração acumulam riquezas em suas casas. Por isso, assim diz o Senhor Deus: os inimigos farão cerco ao teu país, tua segurança cairá de vez, e teus palácios serão todos saqueados. Vem aqui comigo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Essa é uma profecia que vem da palavra do Senhor. Dizei aos palácios: vocês não sabem viver com honestidade. Está em Amós 3, a partir do versículo 7 ao 11. Dizei: vocês não sabem viver com honestidade. Oráculo do Senhor, profecia do Senhor, não é de Elizabeth Cornélio. Com extorsão e exploração acumulam riquezas em suas casas. Eu não sei onde Eduardo Cunha vai guardar tanto dinheiro. Eu não sei onde muitos líderes, que suas casas são verdadeiros palácios. E o Senhor está dizendo: dizei aos palácios dessa terra, dizei aos que se reúnem no planalto de Samaria. Samaria era o lugar da religião, do falso culto a 2 bezerros que estavam em Dan e em Samaria, para que o povo não subisse em Jerusalém para adorar. Então, essa é a palavra do Senhor ao Brasil hoje. Eu sei que essa palavra foi direcionada a muitos líderes de Goiânia, mas eu quero estender aos líderes do Brasil, as associações de pastores,
que muitas vezes, em época de eleição, é visitada por políticos, porque sabe que pastores têm autoridade, têm palavra de ordem e têm uma autoridade que pode, por toda uma cidade, trazer toda uma cidade à presença de Deus. Deixa eu pedir uma coisa em nome de Jesus, fazendo parte dessa igreja gloriosa, da qual eu não desisto nunca. Sou brasileira, não desisto nunca. Mas sabe por que não desisto nunca? Porque antes de ser brasileira, eu sou cidadã celestial. E quero estender esse apelo de intercessor aos nossos líderes. Enquanto há tempo, escapa por tua vida. Se o teto da sua igreja foi doado em campanha política, peça a Deus perdão pelo piso que foi comprado por políticos, por tudo que foi comprado por político na sua vida, o seu carro, aquele cargo. Eu desafio os líderes, enquanto é tempo, enquanto a comissão parlamentar de inquérito celestial não vem à terra e faça uma devassa nas igrejas e em muitos ministérios que estão aqui. O Senhor te deu autoridade através desse ministério, não foi para você conquistar políticos, não foi para você ganhar dinheiro e fazer parte de uma lista onde estão os empregados do governo. Eu desafio, quero ver se você é crente mesmo, é agora. Entrega esse cargo que esse político te deu, que você não trabalha, não derrama seu suor para estar ganhando ele. Entrega, eu te peço em nome de Jesus, entrega esse salário que você ganha sem pagar nada por ele. Entrega, enquanto você ainda tem tempo, enquanto o Espírito de Deus está te dando chance, entrega esse cargo no governo, que você não paga nada para estar ali, não gasta nada para estar ali, e você faz parte do pagamento de funcionários do governo. Tira essa estigma de você. Mas, irmã Elizabeth, você não sabe quanto eu ganho, não me interessa. Aprenda a viver da provisão de Deus, porque o Senhor está vindo, amados. Minha palavra é a você que se vendeu a políticos, que empregou toda a sua família. Saiam desses empregos comprados por políticos, porque você não tem mais autoridade no reino espiritual. Pode olhar que a sua igreja está ficando vazia. Você tem que se valer de campanhas e de campanhas, como o Lula, para conquistar pessoas para estar na sua igreja. Mas você perdeu a visão, você perdeu a unção. A sua igreja, está escrito nela, Icabode, saiu a glória de Deus. É preciso o Senhor reformar a sua igreja. E os intercessores que estão como Déboras, se levantando hoje, não se vendem. Ainda que temos que, como Débora, ministrar debaixo das palmeiras desse imenso Brasil, julgar, trazer julgamento, não nos corromperemos. Entrega esse cargo, entrega esse dinheiro que você foi comprado por políticos. Se você quiser levantar esse grupo de oração, de intercessão na sua igreja, entrega. Quero fazer uma oração nesse momento, para que o temor de Deus esteja sobre a sua vida, enquanto é tempo, porque senão a intercessão da sua igreja será barulho de latas vazias. E a palavra do Senhor em Amós é: corra aos palácios. Inclusive tem igrejas que é palácio de tal localidade, palácio de tal lugar. Meus amados, Deus cansou desses palácios. Deus quer igrejas que saiam das fendas das rochas e se dobrem, nem que seja no meio da rua, como os muçulmanos fazem. A hora que a trombeta soa lá, chamando eles, a buzina, eles ajoelham onde eles estão e oram. Eu quero ver isso no Brasil.
que às 9 horas, meio-dia, 3, 6 da tarde, às 9 da noite, meia-noite, que nós estamos fazendo uma campanha quase que de 3 em 3 horas. Estamos onde estamos? Estamos convocando as pessoas a orarem. Às 3 horas da tarde, principalmente, quando Jesus disse na cruz, está consumado. É a hora que estamos nos dobrando, 9 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6, às 9 da noite e meia-noite. Todos esses momentos você não vai estar sozinho. Você vai estar com pessoas que estão com os joelhos dobrados diante do Senhor. Venha comigo, vamos fazer uma oração agora. Querido Deus, sua palavra foi entregue. Sua palavra foi pronunciada, sua palavra foi liberada, meu Deus, no temor e tremor do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, tu sabes tudo o que acontece no nosso país, que a corrupção começou na igreja, porque quando a igreja se corrompe, não tem como ela dizer nada ao Estado, Senhor. Então, meu Deus, levanta esses líderes que se corromperam, esses que são empregados do governo, empregos comprados em campanhas políticas, filho de pastor fulano, esposa de pastor fulano, que nem vão naquele lugar, mas o nome deles estão lá todo fim de mês para pegar esse dinheiro. Que esse dinheiro vire fogo na vida deles. Que esse dinheiro cause comissões para que eles não tenham descanso até ir nesse governo e falar, eu não preciso do seu dinheiro mais. Não preciso mais. Meu Deus, traga temor aos nossos corações. Traga, Senhor, temor que nos estremece. Para que fiquemos apavorados com tudo o que está acontecendo. Para que nós possamos mostrar uma cara limpa, lavada pelo sangue do Cordeiro diante do Senhor, que possamos nos apresentar a Ti e dizer, eis aqui, sobreviventes de um lugar corrompido e corrupto, mas eis aqui tua noiva de vestes limpas. Meu Senhor, traga o espírito de convencimento sobre nós. Que o nome do Senhor seja louvado e não envergonhado como tem sido por pessoas corrompidas e corruptas. Que o nome do Senhor seja exaltado novamente nessa nação. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amados, terminando o nosso pronunciamento, como mãe, como avó, como filha dessa nação, mas como filha, antes de tudo, de um reino celestial. É muito sério que o Senhor, a advertência que o Senhor está nos dando, do Iapoque ao Chuí, desse Brasil, onde chegar essa palavra que Deus permitir. Quero dizer a você, façamos aliança com Deus novamente, porque só uma igreja incorruptível, que não quebra a aliança com Deus, é capaz de sarar uma nação. Por isso que muitos projetos que se levantam para a conquista de cidades, eu nem frequento mais, porque a maioria viraram simplesmente projetos políticos eleitoreiros. Não são projetos de apóstolos verdadeiros, a maioria é apostolíticos. Então, sei que é difícil para uma mulher estar falando tudo isso, mas tenho que me pronunciar. Por isso, não estou aqui bancando de santa, de mais santa do que todos. Eu sou uma pecadora lavada e remida pelo sangue de Jesus e banhada na sua graça todos os dias. Ah, se não for a graça do Senhor. Por isso, como mãe de oração, eu convido todos. Quem sou eu para fazer uma convocatória? Mas eu peço em nome de Jesus, entre em contato com a Embaixada de Oração, com o canal Aviva, e nós queremos sim estar orando no Brasil, mas não nenhuma camiseta que nós vestirmos será comprada por um político
que queira nos corromper e comprar o nosso voto e a autoridade que foi ganha em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Obrigada em nome de Jesus.